Ora, bom dia. Continuamos aqui com as lições da nossa escola bíblica. Continuamos a estudar o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco. Ao longo destes últimos dias, ao longo destas últimas lições, nós temos acompanhado o povo de Israel desde que saiu do Egito e na sua viagem através do deserto até à terra prometida por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Nós hoje vamos estar a estudar o capítulo 32, uma parte do capítulo 32, mais precisamente desde o versículo 20 até ao versículo 32. Portanto, Números 32, 20 até 32. O povo de Israel saiu do Egito, como nós sabemos, teve 400 anos de escravatura no Egito. Entretanto, liderado por Moisés, o povo de Israel saiu do Egito. Para o faraó, depois das pragas, permitiu que o povo saísse do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho, o povo foi guiado por Deus durante o dia com uma coluna de nuvem que indicava o caminho que o povo devia seguir, e à noite uma coluna de fogo que simbolizava a presença de Deus e que mostrava ao povo aquilo que Deus queria e a direção que Deus queria que o povo tomasse, se Deus queria que o povo parasse ou que o povo avançasse. E ainda assim, várias vezes o povo se revoltou contra Deus e várias vezes o povo se revoltou contra a liderança que Deus tinha colocado sobre eles. Neste caso, Moisés e Arão. Por causa da desobediência, lembramos-nos do episódio de Cades Barneia, em que o povo, após ouvir o relatório dos espias que enviaram à Terra Prometida, ao ouvir a opinião de 10 dos 12 espias, o povo revoltou-se contra Deus, preferiu abandonar Moisés, até queriam apedrejar Moisés e queriam voltar para o Egito. Então o povo, não só dessa vez, mas também de outras vezes, revoltou contra Deus e, no entanto, Deus sempre cuidou do povo, até ao limite e até ao momento em que, após a revolta em Cades Barnea, Deus castiga o povo e de uma forma muito radical. Diz que aquele povo, aquela geração que tinha saído do Egito, não ia entrar na Terra Prometida. Como eles tinham rejeitado a promessa de Deus, tinham preferido voltar para o Egito, então eles não iam entrar na Terra Prometida. Eles iriam morrer no deserto e aquela geração que saiu do Egito não iria entrar, e só a geração seguinte, só os seus filhos, aqueles que naquela altura tivessem menos de 20 anos e que nascessem entretanto, só esses é que iriam entrar na Terra Prometida. Durante 40 anos o povo peregrinou pelo deserto e durante 40 anos Deus foi deixando que aquela geração que tinha saído do Egito fosse morrendo. No entanto, o povo continuou sempre a ser alvo do cuidado de Deus e o povo continuou sempre a ser pastoreado pelo Senhor. Mesmo quando o povo não sabia que Deus estava a cuidar. Não é? Nós vimos na lição anterior o caso de Balaão. Mesmo quando o povo não sabia que Deus estava a cuidar, Deus estava a intervir diretamente na sua história e Deus estava a intervir diretamente na vida do povo para o proteger, para o guardar e principalmente para o abençoar. Então, como nós dissemos, nós vamos estudar hoje o capítulo 32. São 12 versículos, desde o versículo 20 até ao versículo 32. E, como é costume, para podermos estudar melhor o texto, nós vamos dividi-lo em partes. Então, a primeira parte vai ser desde o versículo 20 até ao versículo 24. A segunda parte, desde o versículo 25 até ao versículo 27. E a terceira parte vai ser, então, desde o versículo 28 até ao versículo 32. Antes de começarmos, nada melhor do que pedirmos a Deus que nos dê a sabedoria para entender aquilo que Ele nos quer ensinar hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos estar na Tua presença. Nós te agradecemos por podermos estar a ouvir aquilo que Tu nos queres dizer. Agradecemos-te por termos a Tua palavra connosco. Agradecemos-te porque temos liberdade para buscar a Tua palavra e para a estudar. Neste momento, nós queremos pedir que fales ao nosso coração e que nos ensines aquilo que é importante para nós entendermos e aquilo que é importante para nós podermos aplicar nas nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar com o ponto 1, com a primeira parte do nosso texto. Vamos começar com os versículos 20 até 24. E nós vamos ler aquilo que aconteceu. E aquilo que está no texto bíblico. Diz assim: Moisés respondeu-lhes: Se fizerem assim, se forem armados à frente dos vossos irmãos para a batalha, se todos os vossos homens de armas atravessarem o Jordão à frente do Senhor, até que Ele afaste todos os inimigos da sua frente, e o país tenha sido conquistado para o Senhor, então poderão voltar. Pois já não estarão em obrigação para com o Senhor, nem para com os israelitas. Esta terra será então vossa propriedade, com a aprovação do Senhor. Mas se não fizerem assim, fiquem a saber que cometem um pecado contra o Senhor e que algum dia terão que pagar por esse pecado. Portanto, construam cidades para os vossos filhos e currais para os vossos gados e cumpram com a vossa promessa. Depois de lermos o texto, nós temos que começar a fazer perguntas ao texto, para sabermos o que é que o texto nos quer ensinar. E para fazermos uma boa análise do texto, uma boa exegese do texto, nós precisamos de não tirar este texto do seu contexto. Ou seja, precisamos de analisar este texto no contexto em que ele se insere. Precisamos de olhar para este episódio e ver quando é que este episódio acontece, quando é que estas palavras foram ditas, porquê é que estas palavras foram ditas, a quem, o que é que estava a acontecer historicamente, politicamente, até o contexto religioso é também importante. Se nós tirarmos o texto, este texto que lemos, do seu contexto, nós podemos ser induzidos em erro e podemos ser levados a fazer uma interpretação do texto que não tem nada a ver com o seu sentido original, nem com a realidade da situação que nós estamos a ler. Quem fez o quê? Quem disse o quê? Onde? Como? Porquê? O que é que aconteceu antes? O que é que aconteceu a seguir? São tudo perguntas que nós temos que colocar a este texto. E, ao lermos este texto, nós podemos colocar para já uma pergunta, que é: porquê é que Moisés disse estas palavras? Porque nós parece que entramos a meio de uma conversa, começamos a ler o texto a meio daquilo que Moisés estava a dizer em resposta a alguma coisa que lhe tinham dito antes. Então, para sabermos o porquê destas palavras de Moisés, nós vamos ter que ver o que é que aconteceu antes. O que é que aconteceu desde o versículo 1, deste capítulo 32 de Números, para chegarmos aqui ao versículo 20 e vermos esta resposta de Moisés. Então, deixem-me só abrir aqui também a minha Bíblia, em Números 32. Então, desde o momento em que o povo de Israel saiu do Egito, já passaram 42 anos até o momento em que Moisés diz estas palavras. O povo de Israel está prestes a entrar em Canaã, prestes a entrar na terra prometida. Basta-lhes atravessar o rio Jordão, conquistar aquelas terras e finalmente estão na terra que Deus tinha prometido desde Abraão. Cerca de 600 anos antes, desde que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus para a terra que Deus lhe havia de indicar, desde este momento que o povo estava à espera que a promessa de Deus se cumprisse. E está prestes a cumprir-se. Agora, o que acontece é que mesmo quando estão prestes a entrar em Canaã, mesmo quando estão prestes a atravessar o rio Jordão, 2 das 12 tribos, mais precisamente as tribos de Gade e as tribos de Ruben, acabam por decidir não avançar e não querem continuar até a terra prometida. Estranho, não é? Porquê? Porque aquelas 2 tribos, a atividade económica principal daquelas duas tribos era a criação de gado. E as planícies do lado oriental do rio Jordão, do lado este do rio Jordão, eram muito boas, eram boas pastagens, eram terrenos muito planos e por isso era ideal para eles ficarem ali e desenvolverem a sua atividade económica, que era precisamente a criação de gado. Eles acharam que já não valia a pena continuar, aquilo já era bastante bom comparado com o que tinham tido no deserto, comparado com o que os seus pais tinham tido no Egito, aquilo já era bastante bom, então não valia a pena eles continuarem. Eles achavam que naquele lugar eles podiam criar o seu gado em sossego e em paz. E mesmo correndo o risco de influenciar as outras 10 tribos, eles disseram a Moisés
que preferiam ficar por ali e que o povo, as outras 10 tribos, podiam muito bem continuar sem eles. Podem ir, nós não vamos empatar-vos, nós não vamos tentar dissuadir-vos, mas para nós isto já chega, para nós isto já está bom. Eles queriam ficar por ali, construir as suas cidades para as suas mulheres, para as suas filhas, para os seus filhos, os currais, para os seus gados e viver a sua vida ali. Então Moisés, em resposta a esta pretensão do povo daquelas 2 tribos, propõe-lhes um acordo. Se eles acompanhassem o povo na batalha pela conquista da terra, se eles acompanhassem o povo, os seus homens armados, acompanhassem o resto do povo, até que todo o território estivesse sob o controle de Israel, até que toda aquela terra que produz leite e mel fosse propriedade do povo, até que toda a terra escolhida por Deus para que o seu querido povo habitasse, estivesse a ser habitada efetivamente pelo povo, então, se eles acompanhassem, eles poderiam voltar depois da conquista estar terminada e consolidada, eles poderiam voltar para as suas terras. Então, mas fez uma ressalva, que se eles não fizessem isso, se eles não acompanhassem os seus irmãos na conquista da terra, aí eles estariam a pecar, e não só a pecar, mas a pecar diretamente contra Deus. Porquê? Porque Deus tinha dado a ordem de eles irem até à terra, e eles tinham ficado aquém. E por isso seria visto como uma revolta contra as ordens de Deus, uma revolta contra o próprio Deus, um pecado contra o próprio Deus. Destes versículos, o que é que nós podemos aprender? Essa é outra das perguntas que nós temos que fazer diretamente ao texto. O que é que isto me ensina? Que implicação é que isto tem para a minha vida? Deus tinha um plano. Cumprir a promessa que tinha feito 600 anos antes de levar o povo para a terra que mana leite e mel, ou seja, que produz leite e mel. A terra que era cheia de bênçãos, cheia de potencialidades. A terra escolhida pelo próprio Deus. Realmente nós não podemos pensar em nada melhor do que finalmente entrar na terra que o próprio Deus escolheu. Mas aquelas 2 tribos pensaram em outra coisa melhor. Para eles havia melhor do que aquilo. Para as tribos de Gad e de Ruben, a ideia deles era melhor do que a ideia de Deus. Está bem, Deus escolheu aquela terra, Deus preparou aquela terra, Deus guiou-nos até chegarmos aqui para entrarmos naquela terra, mas nós preferimos isto. Nós preferimos não entrar na terra, não atravessar o Rio Jordão e preferimos ficar já aqui. O pensador, o autor de Provérbios, em Provérbios 14, 12, diz claramente: há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele os caminhos são de morte. Ou seja, há decisões e há estratégias que nós, enquanto humanos, tomamos e enquanto humanos nos parecem muito corretas, mas que na realidade, lá ao longe, a médio, a longo e a muito longo prazo, têm resultados e são caminhos que têm resultados de morte e de insucesso e de perdição. No entanto, nós achamos sempre que nós é que sabemos. No entanto, nós achamos sempre que nós temos a resposta e achamos que o nosso caminho é o caminho certo. Jesus disse em João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há caminhos que nos parecem certos, mas há um único caminho certo. Há caminhos que aos nossos olhos parecem corretos e que levam à vida, mas há um único caminho que leva à vida. Há caminhos que aos nossos olhos parecem verdadeiros, mas há um único caminho que é verdadeiro. E esse único caminho é Cristo. Esse único caminho é Deus. Portanto, nós não somos assim tão diferentes dos israelitas conforme nós gostamos de pensar. Nós somos muito mais parecidos com eles do que aquilo que nós gostamos de admitir e de assumir. Em muitas áreas da nossa vida, nós achamos que sabemos tanto ou mais do que Deus. Achamos que a nossa solução é melhor.
achamos que a nossa ideia é melhor ou que a nossa estratégia é melhor. Se a estratégia humana não era certa para Israel, a estratégia humana não é certa para nós. O desafio é nós procurarmos a vontade de Deus e cumprirmos a vontade de Deus. Vamos então à segunda parte do nosso estudo. Agora que já lemos desde o versículo 20 até ao 24, vamos ler o ponto 2, desde o versículo 25 até ao versículo 27. Diz assim o texto bíblico. Os descendentes de Ruben e de Gad responderam a Moisés: Nós somos teus servos e queremos fazer como tu nos mandas. As nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos animais e gados ficarão aqui nas cidades de Gileade. E todos os nossos homens armados irão para a batalha, às ordens do Senhor, tal como tu ordenaste. Então, Moisés, como nós vimos antes, propôs um acordo àquelas duas tribos. E o acordo era que se eles cumprissem a sua palavra, que se eles acompanhassem o povo, o restante povo das outras 10 tribos, na conquista da terra prometida ao lado dos seus irmãos, conforme era o plano de Deus para eles, então eles poderiam ficar com a terra que queriam. Que era aquelas terras, aquelas planícies do lado este do Rio Jordão, do lado oriental do Rio Jordão. Nos versículos que lemos agora, nós vemos qual é a resposta deles ao acordo proposto por Moisés. É interessante vermos que eles apresentam-se como servos. Eles dizem, nós somos teus servos e queremos fazer como tu nos mandas. Eles reconheceram a autoridade de Moisés como líder enviado por Deus, e eles reconheceram que o seu lugar era o lugar de servos. Na sua tribo, eles eram os líderes. Nas suas casas, nas suas famílias, eles eram os líderes. Mas ali, o líder era Moisés. Moisés era o líder e eles eram os liderados, ou os servos de Deus, porque Moisés era o líder, mas era também ele servo de Deus. Em última análise, em conjunto, todos eles eram servos do único Senhor, que era Deus. Eles perceberam que faziam parte de um todo. Eles perceberam que não funcionaria se cada um olhasse para o seu umbigo e se cada um olhasse para si e cuidasse dos seus próprios interesses. O todo nunca funcionaria tão bem como devia se a parte que eles eram, a parte que eles representavam, não estivesse presente. Então, com esta resposta de Ruben e de Gad, das tribos de Ruben e Gad, nós aprendemos 3 coisas. A primeira coisa é que, independentemente dos diversos papéis que nós desempenhamos, sejamos pais, sejamos líderes na igreja, sejamos chefes no emprego, sejamos proprietários ou empresários, não importa, há apenas um Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, nós lemos: Pois o Senhor, o vosso Deus, está acima dos deuses e é o Senhor dos senhores. É o grande Deus, forte e terrível. Um Deus que não faz distinção entre as pessoas nem se deixa comprar com presentes. Pois o Senhor vosso Deus está acima dos deuses e é o Senhor dos senhores. O único Senhor, o único Deus, o único Rei é o Senhor Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com esta obediência daquelas duas tribos à liderança de Deus através da liderança de Moisés é que se Deus é o Senhor dos senhores, se Deus é o Rei dos reis, então tudo lhe deve obediência. Reconhecer que somos servos do Senhor dos senhores quer dizer apenas uma coisa: obediência. Reconhecer que Deus é o nosso Senhor quer dizer que nós somos seus servos. Quer dizer que Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, dizer que Deus é o Senhor dos senhores e o Senhor da nossa vida, o nosso Senhor, não deve ser coisa que nós possamos dizer de ânimo leve. Temos de ter consciência daquilo que estamos a dizer. Se Ele é o Senhor, nós somos o servo. Se Ele é o dono, nós somos propriedade sua. O nosso modelo de obediência é fácil de achar. E é um modelo de obediência muito explícito. O modelo de obediência que nós temos para sabermos como obedecer a Deus é o Senhor Jesus, o próprio Jesus.
O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, ele dizia: todavia, apesar de ser filho de Deus, e referia-se a Jesus, todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser obediente por tudo o que sofreu. Nós sabemos que ele foi obediente ao plano de Deus, obediente até à morte, e morte de cruz, também palavras do autor de Hebreus. E se nós dizemos que somos imitadores de Cristo, se nós assumimos que somos cristãos, então ser cristão quer dizer ser imitador de Cristo, e ser imitador de Cristo quer dizer ser obediente como Ele foi. Se nós nos assumimos como imitadores de Cristo, nós devemos também assumi-lo no exemplo de obediência à autoridade de Deus e à autoridade, à liderança que Ele escolheu e instituiu e colocou sobre nós. Quer estejamos a falar dentro da igreja, quer estejamos a falar fora da igreja. A terceira coisa que nós aprendemos com esta resposta das tribos de Gad e de Ruben é que nós não vivemos isolados e não funcionamos sozinhos. Há muitos anos que psicólogos, antropólogos, sociólogos perceberam e dizem que o homem é um animal gregário, ou seja, o homem é um animal que funciona e vive e está preparado e está desenvolvido para viver em sociedade, para viver em grupo. O próprio Senhor, quando criou Eva, dizia: não é bom que o homem esteja só. Não é? E depois, mais tarde, disse: é Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, não é o objetivo de Deus, não é próprio do homem vivermos sozinhos e funcionarmos sozinhos. As tribos de Ruben e de Gad perceberam isso. Eles perceberam que funcionavam como parte de um todo, de um organismo maior do que eles, e que esse todo era o povo de Israel. É certo que cada tribo tinha a sua especificidade, é certo que cada tribo tinha a sua função, cada elemento dentro da tribo tinha a sua especificidade, cada elemento dentro da tribo tinha a sua função, mas a realidade é que se uma parte desse todo falhasse, o todo falhava. Se uma parte desse todo não cumprisse, o todo não cumpria a sua missão. O apóstolo Paulo fala precisamente sobre isso quando escreve na sua primeira carta aos Efésios, no capítulo 12, lá está, 1 Coríntios, eu disse Efésios, peço desculpa. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve, a partir do versículo 12: assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo e recebermos o mesmo Espírito. Nós fazemos parte de um todo para funcionar em conjunto. Por isso, as tribos de Gad e as tribos de Ruben disseram: não, nós vamos convosco. Nós vamos enviar os nossos homens armados, preparados para a batalha, e só regressam para as planícies que nós queremos quando tudo estiver feito, quando tudo estiver terminado. Esta é uma lição muito importante para nós hoje. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto, então, está desde os versículos 28 até ao versículo 32. Nós vamos ler o texto e diz assim: Moisés deu as seguintes instruções a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos chefes de clã de cada uma das tribos israelitas. Se os descendentes de Gad e de Ruben passarem convosco o rio Jordão armados para lutar às ordens do Senhor e conseguirem conquistar aquela terra, devem dar-lhes a terra de Gileade como propriedade. Mas se eles não forem convosco armados, então têm que ficar com uma propriedade do vosso lado, ao vosso lado, na terra de Canaã. Os descendentes de Gad e de Ruben responderam: fazemos o que o Senhor nos mandou. Vamos passar armados para a terra de Canaã, às ordens dos senhores, e ficaremos com a nossa propriedade ao oriente do rio Jordão. Então, Moisés
sabia que ia morrer em breve. Moisés conhecia bem aquilo que Deus tinha dito e sabia bem que Deus iria cumprir aquilo que Deus tinha dito. Moisés sabia que poderia não estar vivo para ver se as tribos de Ruben e de Gad cumpriam ou não a sua palavra. Por isso ele partilhou a informação com a liderança espiritual do povo, o sacerdote Eleazar, que era filho de Arão, irmão de Moisés, e tinha sido sacerdote durante os últimos 40 anos. E partilhou também esta informação com a futura liderança formal e militar do povo de Israel, Josué, filho de Nun. Também os outros líderes das outras 10 tribos foram informados dos termos do acordo que Moisés tinha feito com estas duas tribos de Ruben e de Gad. A questão é que Moisés não deixou espaço para dúvidas ou para mal-entendidos. Todos sabiam qual era a decisão de Moisés, todos sabiam qual era o compromisso assumido por aquelas duas tribos e todos sabiam o que é que ia acontecer se aquelas duas tribos não cumprissem a sua palavra. Todos funcionavam como um só e só a transparência e a comunicação da parte de Moisés permitiu reduzir o espaço das dúvidas e a falta de confiança. O povo funcionava como um todo, o povo agia como um todo, em unidade de missão e em unidade de propósito. Depois vemos que, em resposta às palavras de Moisés, as tribos de Ruben reafirmam o seu compromisso. É certo que eles tinham feito a sua escolha. Eles, quando reafirmam esse compromisso, eles dizem, não, nós vamos cumprir e depois voltamos para aqui, para as terras que nós escolhemos, para a nossa propriedade. Eles já dizem que era a sua propriedade. Hoje, com muitos anos de distância, com o registro escrito daquilo que aconteceu posteriormente, nós sabemos que aquela escolha os afastou não só geograficamente dos seus irmãos, mas também os afastou espiritualmente dos seus irmãos. Deus tinha tirado o povo do Egito, o seu povo do Egito, para os levar para uma terra rica e cheia de bênçãos, mas eles preferiram outra coisa. Eles ficaram expostos a perigos, expostos a tentações e expostos a influências desnecessárias que tiveram consequências graves na vida do povo e na história da nação de Israel. Então, com estes últimos versículos do nosso estudo, nós aprendemos duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que, para o povo de Israel, a missão e o propósito eram comuns. Habitar na terra prometida que Deus tinha preparado para eles. Para o povo de Deus, hoje, século XXI, em pleno 2020, já passámos no meio de 2020, não é? A missão e o propósito também têm que ser comuns. É verdade que entre o povo de Israel havia muita coisa que os dividia. É verdade que entre o povo de Deus hoje também há muita coisa que nos divide. Muitas coisas diferentes. Nós temos muitas denominações, muitas igrejas, muitos nomes, muitas formas de organização. Mesmo dentro de cada denominação também há igrejas diferentes e formas de organização diferentes e formas de entender a Bíblia diferente. E muitas vezes isso faz com que a nossa missão e o nosso propósito, enquanto povo de Deus, sejam negligenciados e acabem por não ser cumpridos. Qual é então esse propósito que é comum? Qual é essa missão que é comum? A missão e o propósito do povo de Israel era ser testemunha de Deus. A missão do povo de Israel era servir como testemunho de Deus a todos os povos à sua volta. E a nossa missão é exatamente a mesma. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, nós lemos as palavras de Jesus. Diz assim: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho mandado. E saibam que estarei convosco até ao fim dos tempos. Tal como o povo de Israel tinha sido escolhido para ser testemunha de Deus àqueles que estavam à sua volta, nós hoje também fomos escolhidos para ser testemunha de Deus àqueles que estão à nossa volta. Que estão à nossa volta aqui em casa, aqueles que estão à nossa volta na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país.
no nosso emprego, na nossa escola, onde Deus nos colocou. Isso é o nosso propósito e essa é a nossa missão. O povo de Israel foi escolhido para ser embaixador de Cristo. Nós fomos escolhidos para sermos embaixadores de Cristo. Para sermos testemunhas de Deus. E isso quer dizer termos uma missão e termos um espírito, um propósito comuns. Nós não estamos a falar de ecumenismo. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com ecumenismo. O que nós estamos a falar é que, apesar de haver muita coisa que nos divide, também há muita coisa que nos une. E aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos divide. E o que nos une é o senhorio de Deus, salvação pela graça, salvação pela fé, sermos embaixadores de Cristo, sermos testemunhas de Cristo. Essas coisas que nos unem são muito mais importantes e muito maiores do que tudo o resto que nos divide. A segunda coisa que nós aprendemos com estes últimos versículos é que as nossas escolhas têm consequências. Mesmo que nós não possamos vê-las a médio ou a longo prazo, a verdade é que tudo tem consequências. Tal como Gad e Ruben não conseguiam ver as consequências que iam advir da sua escolha, gerações mais à frente, nós também muitas vezes não conseguimos ver as consequências das escolhas que fazemos. Algumas são mais imediatas, outras são menos imediatas. Mas a verdade é que, apesar de nós sabermos que o plano de Deus é sempre o melhor para nós, nós também sabemos que muitas vezes Deus permite que se concretize o nosso plano. Mas esse plano nunca será o melhor. Pode até dar algum resultado. Pode até não ser desastroso. Mas a verdade é que nunca será o plano certo. Nunca será o melhor plano. Nunca será o plano de Deus. Nós até podemos ficar satisfeitos com os resultados do nosso plano. Até podemos achar que aquilo não é mau, até foi bom, foi aceitável, mas não é tudo aquilo que poderia ser. A verdade é que os nossos planos, nunca iriam dar ou nunca vão dar o mesmo resultado que daria o plano de Deus e o propósito de Deus. Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo cita as palavras de Isaías quando escreve: "Mas como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela cabeça de ninguém, pela ideia de ninguém." O nosso desafio é procurar sempre a vontade de Deus, porque ela é sempre a melhor. E fazê-la sempre. Então, vamos resumir e vamos ver tudo aquilo que aprendemos e que podemos considerar como uma lição para nós deste texto de Números 32 e de tudo aquilo que nós já lemos para trás também. Então, a primeira coisa que nós aprendemos hoje é que nós não somos assim tão diferentes do povo de Israel como gostaríamos. Na verdade, nós não somos assim tão diferentes do povo de Israel como dizemos. Achamos que sabemos tanto ou mais que Deus, que a nossa solução é sempre a melhor, que a nossa ideia é melhor, que a nossa estratégia é melhor. Mas se não era a estratégia certa para Israel, essa também não é a estratégia certa para nós. Se prescindir do plano de Deus não era o correto para Israel, não era o correto para Ruben, não era o correto para Gad, também não é o correto para nós. A segunda coisa que nós aprendemos é que há apenas um Senhor. E esse Senhor é Deus. A terceira coisa que nós aprendemos é que, se como nós dissemos antes, há apenas um Senhor, tudo o resto é servo. Tudo o resto lhe deve obediência. Reconhecer que nós somos servos desse único Senhor quer dizer apenas uma coisa: obediência. A quarta coisa que nós aprendemos é que nós não funcionamos sozinhos. O corpo, o todo, só pode funcionar se cada parte cumprir a sua missão. Se cada um fizer a sua parte. Ao incumprir, estamos a boicotar o todo e estamos a boicotar o objetivo, o propósito e a missão do todo. A quinta coisa que nós aprendemos é que, para o povo de Israel, a missão e o propósito eram comuns. Para o povo de Deus hoje, a missão e o propósito também são comuns. Têm que ser comuns.
Tal como o povo de Israel era um embaixador de Deus, nós hoje também somos embaixadores de Deus. E a nossa missão e o nosso propósito hoje é sermos embaixadores, é sermos testemunhas de Deus. E a sexta coisa que nós aprendemos com a lição de hoje é que as nossas escolhas, mesmo que nós não as possamos ver, têm consequências. O desafio é procurar sempre a vontade de Deus e fazer sempre a vontade de Deus. A verdade é que nós podíamos estar aqui muito mais tempo a olhar para estes versículos, a olhar para este capítulo 32 de Números, a ver quais são as lições que aprendemos da atitude de Moisés, da atitude dos líderes de Ruben e Gad, a atitude dos outros líderes, as consequências das atitudes que foram tomadas, o porquê. Podíamos estar aqui muito mais tempo. Mas estas 6 verdades, estas 6 lições que nós tiramos para nós hoje, já são bastante importantes. E é importante também que nós, além de as conhecermos, as possamos pôr em prática. É verdade que o saber não ocupa lugar, mas o texto bíblico desafia-nos a não sermos apenas ouvintes, mas cumpridores. Ou seja, pôr em prática na nossa vida diária, no nosso emprego, na nossa família, nos nossos hobbies, nas nossas férias, pôr em prática aquilo que nós aprendemos da Bíblia. Para isso é preciso sabedoria. E a Bíblia diz-nos também que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Senhor Deus, nós pedimos-te sabedoria. Nós pedimos-te ajuda para pôr em prática aquilo que aprendemos. Nós pedimos-te que nos ajudes a sermos cumpridores e não somente ouvintes. Em nome do teu Filho Jesus, concede-nos a bênção de podermos aplicar nas nossas vidas tantas lições, tantas vezes tu nos tens dado e tens-nos dado a oportunidade de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para a semana nós já vamos começar com o capítulo 5 e o capítulo 19, partes do capítulo 5 e do capítulo 19 de Deuteronômio. Vamos deixar números para trás, vamos passar a Deuteronômio. Se Deus quiser, nós vamos voltar a ver-nos para a semana e, se Deus quiser, nós vamos então ter a nossa lição. Que Deus vos abençoe e que seja uma semana não só feliz, abençoada e alegre para todos. Em nome de Jesus, fiquem bem, Deus vos abençoe.